Olá, crianças do grupo 9, tudo bem? Hoje a nossa aula será de língua portuguesa e iremos falar sobre o grau do substantivo. Graus do substantivo. Grau é a propriedade que o substantivo tem de indicar tamanho. Podemos variar a forma do substantivo usando no grau diminutivo ou no grau aumentativo. Grau normal indica um ser de tamanho considerado normal. Exemplo, casa. Grau diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. Exemplo, casinha. Grau aumentativo indica o aumento do tamanho de um ser. Exemplo, casarão. Casa, casinha, casarão. Grau diminutivo. Para formar o diminutivo, usamos geralmente estas terminações: inho, inha, docinho, fadinha ou zinho, zinha, florzinha, mãezinha, pãozinho, trenzinho. Então, toda vez que a palavra original, no caso flor, mãe, pão, trem, não tem um S na palavra, né? Não tem a consoante S, essa terminação, no caso zinha, zinho, se escreve com Z. Grau diminutivo. Há também outras terminações menos comuns. Olha só. Forma normal, rio, riacho. Chuva, chuvisco. Vila, vilarejo. Burro, burrico. Então, observem aqui essas terminações. Forma normal, diminutivo. Gota, gotícula. Rua, ruela. Ilha, ilhota. Sala, saleta. Grau aumentativo. Para formar o aumentativo, usamos geralmente essas terminações: o ão, o ona ou o zão. Então, eu tenho aqui gatão, gatona, pezão. Então, além dessas terminações, temos aquelas menos comuns, menos usadas. Forma normal aumentativo: nariz, narigão, copo, copázio, barca, barcaça, muro, muralha, cabeça, cabeçorra. Então, observem aqui as terminações em vermelho. Então, são terminações menos comuns, né? Pouco usadas na formação do aumentativo. Outros exemplos aqui: forma normal, boca, aumentativo, bocarra, voz, vozeirão, fogo, fogaréu, corpo, corpanzil, chapéu, chapelão. Plural dos aumentativos. Os aumentativos terminados em ão fazem o plural em ões. Então, olha só: gatão, gatões, casarão, casarões, papelão, papelões. Acentuação dos diminutivos. Em alguns diminutivos, o acento agudo e o acento circunflexo desaparecem, ou seja, na formação do diminutivo. Então, a gente tem aqui alguns substantivos que eles são oxítonas, né, terminados em E, A ou O. Então, todos eles são acentuados. E quando eu coloco esses substantivos no grau diminutivo, eles perdem o acento. Olha só: boné, bonezinho, café, cafezinho, bebê, bebezinho, sofá, sofazinho, avó, avózinha. Gente, por que isso acontece? Porque a palavra perde o sinal, né, o acento original? Porque muda a tonicidade do substantivo. Então, em todos esses substantivos, aqui no diminutivo, a sílaba mais forte é o zi. Então, o substantivo, todos eles aqui, eles são paroxítonas. Então, por isso, não são acentuados. Tá certo? Vamos falar agora um pouco sobre o diminutivo. Então, olha só: o diminutivo plural. Então, olha só: avião. Como é que a gente coloca esse substantivo avião
no diminutivo plural. Então, avião, aviõezinhos. Se não fosse diminutivo, o plural apenas da palavra avião seria aviões. Então, o que vai acontecer? Eu vou trocar, já que a palavra original, inicial, substantivo inicial não tem S, tá certo? Eu uso Z. Então, aviõezinhos, diminutivo, plural. Pastel. Então, plural de pastel, pastéis. Mas eu vou colocar no diminutivo, plural. Pastéisinhos, mesma coisa, mesma regrinha. A palavra não tem S na sílaba final, então eu vou usar Z, tá certo? Então, o que seria o S? Simplesmente da formação do plural, eu transformo em Z, eu mudo para Z. Pastéisinhos, e a palavra fica no diminutivo plural. Irmão, irmãos, o plural, né? Terminando aqui em S, mas eu quero fazer o diminutivo plural, então eu vou fazer aqui irmãos, o que era o S aqui, eu mudo para Z, e o S no final, representando o plural, o diminutivo plural, tá certo? Importante dessa regrinha, quando a palavra ela já tem o S, é o que a gente vai ver aqui no outro exemplo do lado, eu mantenho o S, então diminutivo eu faço com o S. Então o S, na sílaba final, ele permanece. Se a palavra ela tem Z na sua sílaba final, eu continuo com o Z, né, fazendo o diminutivo. E se essa palavra, como é o caso de todas essas aqui, tanto avião, pastel, irmão, leão, não tem S na sílaba final, eu escrevo com Z, tá certo? Então, olha só, leão, plural, somente o plural, leões, mas eu quero fazer o diminutivo plural. Então, o que era o S aqui, eu mudo para Z, porque a palavra não tem nem S nem Z na sua escrita, na sua última sílaba. Então, eu escrevo com Z, tá certo? Leõezinhos, diminutivo plural. Agora, vamos ver aqui. Como é que eu escrevo o diminutivo? Então, vou reforçar para vocês aqui a questão da regrinha, né? Eu escrevo o diminutivo com S ou com Z? Então, rosa, olha só, o S aparece aqui na última sílaba. Então, quando eu vou escrever rosinha, eu escrevo com S. Tá certo? Bora lá. Então, observem também a regrinha que a gente já conhece, né? O S entre vogais, som de Z. Casa, casinha. O S já está aqui, né? Entre vogais, já está aqui na última sílaba, então eu mantenho o S. Nariz, uma palavra interessante para a gente refletir. Então, nariz tem o Z, a última letra da palavra nariz. Então, se tem um Z, eu mantenho o Z. Nariz, narizinho, com Z. Já a palavra fé, já a palavra pai, já a palavra amor não tem nem S nem Z. Então, quando não tem nem S nem Z, eu uso Z, tá certo? Então, fé, fezinha. Pai, paizinho. Amor, amorzinho, com Z. Gente, obrigada, um beijo, até a próxima aula.